Sejam todos muito bem-vindos ao 14º CEMEP. Nesse vídeo de hoje vamos tratar do assunto o papel das empresas na inclusão social. É um prazer receber aqui dois executivos do mercado, a Sarah Buckwicks, VP de Marketing e Comunicação da Mastercard Brasil. Espero ter acertado seu nome, Sarah. E o Sérgio Giorgetti, VP de Marketing da Visa do Brasil. Muito bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui com a gente nesse vídeo do 14º CEMEP. Bom, para começar, o tema inclusão social é um tema muito na moda e voga no mundo corporativo. E é extremamente relevante. Mas, para deixar todo mundo na mesma página, o que seria, de fato, inclusão social? Do que a gente está falando quando a gente fala de inclusão social? Sarah, vamos começar com você? Oi, Ricardo, tudo bom? Prazer estar aqui com você e com o Sérgio, que eu admiro muito. Inclusão social, né? É um tema na moda, mas mais do que moda, é uma necessidade. Ricardo, do que a gente está falando? Para a Mastercard, o nosso lema principal é Doing Well by Doing Good. E o que isso significa? Fazer o bem da forma certa. Na essência, realmente, o que a gente acredita é que o mundo só vai prosperar e as empresas só vão prosperar se o mundo como um todo prosperar. Então, quanto menos desigualdade a gente tiver, quanto menor forem os gaps, melhor vai ser para todo mundo. E é disso que se trata para a gente, inclusão social. É reduzir gaps, reduzir os vieses e trazer mais pessoas para esse mundo financeiro, para esse mundo bancarizado, para o mundo de oportunidades. É disso que se trata para a gente, fazer o bem da forma certa e prosperar com todos, né? Sempre a sociedade, quando a sociedade prospera, as empresas prosperam e todos prosperam. É disso que se trata para a gente. Sérgio? Acho que eu vou complementar a Sarah aqui. Nós temos, acho que, o privilégio de trabalhar numa indústria de serviços financeiros, de tecnologia. Então, diferente de, por exemplo, indústrias de bens de consumo, onde é um pouco mais difícil você transformar a vida de uma pessoa com um chocolate ou um refrigerante, né? Eu acho que para nós essa obrigação se torna ainda maior, né? De incluir pessoas no sistema financeiro, para que essas pessoas possam prosperar, para que elas possam, né, se desenvolver financeiramente, com educação financeira, que é uma coisa que no Brasil não existe tanto, infelizmente. Né? Então, eu acho que é um pouco por aí. Ok. Então vamos pegar esse gancho seu, Sérgio, quer dizer, vamos falar da nossa indústria, né, de meios de pagamentos eletrônicos. Como é que você vê, a nossa indústria tem contribuído para isso? E qual que seria o papel principal dessa indústria na inclusão? Olha, dessa vez sou eu, então? É isso, começamos por você. Vamos lá. Olha, eu acho que existem alguns exemplos na indústria, obviamente, que eu conheço bastante os exemplos da Visa, mas, por exemplo, a nossa campanha mais recente, que está terminando agora, a comunicação, mas a plataforma ela fica no ar, nós investigamos para a classe média brasileira quais eram os principais pilares de necessidade. Então, chegamos em emprego, saúde e educação. E aí nós transformamos a nossa plataforma Vai de Visa num hub onde as pessoas podem fazer com que o dinheiro delas valha um pouquinho mais. Né? Esse eterno desafio da classe média, né? Chega no primeiro, segundo dia do mês, entrou o salário, paga todas as dívidas, você tem mais 28 dias pela frente para sobreviver. Então, a nossa proposta é tentar esticar o dinheiro das pessoas como? Através da nossa rede de parcerias, através da nossa grande fortaleza, né, de poder fazer a barganha em nome do consumidor, porque o consumidor, às vezes, ele chega com o dinheiro físico e fala, não, eu quero desconto porque eu estou com o dinheiro físico. Mas ele é um só. Né? Se você pega toda a indústria, eu acho que é possível trazer coisas muito mais relevantes e impactantes para a mesa. Tá? Então, esse é um dos exemplos aí que eu acho que é um exemplo bacana do que a indústria pode fazer pelas pessoas. Interessante, Sérgio, que né, a gente traz muito, ajuda realmente a crescer o bolso do consumidor, crescer o que ele tenha um papel importante para a gente. E tem um outro papel também que ele vai além desse dia a dia, que ele chega com esse papel dessa inclusão digital. Né? Parte do nosso compromisso da Mastercard é ter até 2025 que 1 bilhão de pessoas esteja na economia digital. Então, a gente tem evoluído, o Michael Bieba, nosso novo CEO, fala de economia digital, que a economia digital funcione para todos. Né?
E eu vejo esse um ponto de vista muito interessante, principalmente agora na nossa sociedade, porque o Brasil, no ano passado, teve um boom de bancarização, né, com os auxílios emergenciais. A gente antes falava muito de desbancarizado, hoje a gente já não fala mais de desbancarizado, óbvio, ainda tem gente para entrar no sistema, mas o boom de bancarização que aconteceu no ano passado, para mim foi um dos grandes, né, e agora começa a aparecer uma oportunidade nossa como indústria, de como é que a gente não só mantém essas pessoas na indústria, como a gente traz produtos, serviços que sejam relevantes e que incluam efetivamente essas pessoas dentro desse mundo digitalizado, né? Então, eu vi aqui uns dados que eu achei bem interessantes, né? No app da Caixa Tem, em maio, 5% das transações eram digitais e 35% era saque. Em agosto, 63% das transações já eram digitais e só 15% saque. Beleza. Então, olha que interessante, né? O quanto que realmente essas pessoas entraram nesse mercado, o quanto que elas estão lá, mas e agora, né? O que a gente vai fazer? Como é que realmente a gente inclui essas pessoas nos sistemas com produtos e serviços e trazer essa digitalização mais ampla? E eu acho que tem, né, além de esticar o dinheiro, tem essa questão da inclusão nesses serviços que vão além da simples bancarização. E aí, a partir de tecnologia, sem dúvida, nós, como empresas de tecnologia de meio de pagamento, utilizar essas tecnologias para incluir as pessoas nos serviços de melhor qualidade, nos serviços onde realmente a vida dela pode facilitar. Eu entendo que esse também é um fator importante nessa promoção da inclusão. Olha, concordando com vocês, só 2 dados para agregar o que você colocou, sabe? A gente, há 10 anos atrás, os meios de pagamento representavam 12%, 13%, 15% do consumo das famílias. Nós fechamos os anos com quase 50% do consumo das famílias sendo feito com cartão. Aqueles auxílios emergenciais, que a indústria apoiou aquilo de forma firme, e 52 bilhões transitaram pela indústria, através das maquininhas, incentivando o consumo e não o saque, né? Assim, com segurança, levando essa comodidade, essa tecnologia para mais brasileiros, mais cidadãos. Eu acho que está na linha do que você comentou, né? O apoio da Ricardo, indústria. você sabe um comentário sobre essa parte? Você mencionou aí as maquininhas, né? E é bacana como a gente vê a transformação na nossa indústria, porque não é só sobre as pessoas consumirem, mas também tem o lado dos comerciantes, né? E eu acho que uma tecnologia recente que chama muita atenção, acho que é emblemática, se chama Tap to Phone. O pequeno empreendedor, ele não precisa mais ter uma maquininha, ele pode baixar um aplicativo para o seu celular ou para o seu tablet e aceitar pagamento por aproximação. Olha que maravilhoso. É a tecnologia transformando a indústria, simplificando, dando acesso, incluindo novos comerciantes. E aí a roda vai girando, né? Isso mesmo. É engraçado, né, Sérgio, que você falou de pagamento por aproximação. Essa é uma outra inclusão. Né, a gente falava, há um ano atrás, a gente teria um discurso tão diferente do pagamento de aproximação, mas uma tecnologia que faz sentido, ela é adotada rapidamente. Né? Os números desse ano, de 2020, de pagamentos por aproximação, são exponenciais, mas por quê? Porque faz sentido para o consumidor, né? Faz sentido para o dia a dia dele. Ele percebeu que é muito mais rápido, é mais seguro, é seguro para ele, seguro para o dono da vendinha. Então, é interessante como essa aceleração ela está acontecendo, mas ainda tem muito mais para a gente fazer, né? Não tenho dúvida. Esse ano, uma curiosidade, a Bex está fazendo 50 anos, né? Então eu fico imaginando, há 50 anos atrás, a grande máquina era aquela maquininha eu chamava aquilo de mata-pulga, Mata-pulga, reco, era alguma coisa assim. E hoje a gente está para... O Sérgio colocou, você baixa um aplicativo e, por aproximação, né? Fantástico. A Bex, ano passado, combinada com a indústria, com as bandeiras, né, aumentou o limite para R$200, que é acima do ticket médio, né? A gente espera que esse processo continue se expandindo fortemente. Mas isso já é uma característica também dessa pandemia, né? Que se instalou, está aí hoje. Elas geraram algum desafio novo para a inclusão social? E se gerou, esses desafios são maiores ou menores do que eram antes? O que vocês acham? Posso começar? Pode. Eu acho que são maiores, muito maiores, né?
a pandemia, ela aumentou, ela escancarou uma desigualdade social que a gente já tinha no país. Escancarou. E o que a gente pode fazer a respeito, né, Ricardo, Sérgio? A gente tem muita responsabilidade, né, também em relação a isso. A gente tem um poder da nossa empresa, da iniciativa privada também para apoiar a sociedade. No caso da Mastercard, quando a gente pensa em marca e consumidor, o consumidor ele tem esperado em 2020, foi o ano da verdade, né, Sérgio, em relação às marcas, assim, qual marca realmente é mais humana, que marca que está retornando, que marca que trouxe o seu propósito, realmente fez o seu propósito acontecer na prática. E eu tenho muito orgulho de falar da Mastercard, porque a gente pôde trazer o nosso propósito para a prática através do nosso movimento Faça Parte, Comércio que Não Tem Preço, que começou lá em maio, né? A gente sempre falou de combate à fome, sempre foi um tópico muito importante para a Mastercard, e chegou um momento que a gente falou, gente, não vai melhorar tão cedo, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí nós juntamos todos os esforços possíveis, criamos o movimento Faça Parte, Comércio que Não Tem Preço, com o objetivo inicial de doar 2 milhões de pratos de alimentos, e nós chamamos, né, nossos principais parceiros, varejistas, bancos, e a gente chegou rapidamente, o consumidor também, batemos os 2 milhões, aumentamos nossa meta para 5 milhões, até o final do ano fizemos lives, promoção de contactless, então cada transação a gente doava 2 centavos, e tudo isso de dinheiro próprio da Mastercard, então foi importante a gente tirar também, sabe, do nosso P&L, a gente fazer nossa parte retornar. Até o fim do ano a gente já tinha chegado a 5,4 milhões de refeições doadas, causando uma verdadeira mudança na sociedade. Então, 2020 foi um divisor de águas, a gente colocou o nosso propósito em prática e pôde apoiar a sociedade. Perfeito, Sara. Eu diria que na nossa indústria, ela é uma indústria bastante agitada, né? Olá! Desculpa, mas, gente. Realmente... Nada. Realmente, 2020 foi um ano que... É um ano de aceleração de tendências, né? A gente, 50 anos em 5, já aconteceu na história desse país. Eu acho que nós fizemos 5 anos em 1 aqui em 2020. E muitos projetos que estavam em desenvolvimento, eles se tornaram tão importantes, tão essenciais, que nós fizemos task forces e nos multiplicamos, até por motivação pessoal. Eu me lembro, as discussões com o meu time, o que nós vamos fazer? E as pessoas... aptas, dispostas a trabalharem o que fosse necessário, que nós tínhamos que fazer a diferença, né? E no caso da Visa, nós acabamos apoiando um projeto que se chama Compre do Pequeno, para que estabelecimentos que se viram de portas fechadas, com fluxo de caixa indo a zero, né? E mais do que estabelecimentos, nós olhamos para eles como famílias, né? Esses pequenos negócios normalmente são familiares, então tem ali 1, 2 famílias que com receita zero, às vezes tendo que pagar aluguel ainda, sem nenhuma entrada. Então, nós desenvolvemos ferramentas para que essas pessoas pudessem vender online pela primeira vez. E aí é muito interessante essa transformação, essa descoberta, porque todos eles, depois que começaram a vender online, nunca pararam, né? Eles puderam reabrir novamente, infelizmente estão numa fase complicada, né, aqui em São Paulo, mas... eles não param de vender online, mesmo quando as portas abrem, porque eles descobriram que eles podem ter uma abrangência muito maior, vender para bairros mais distantes, né? Então, é todo um processo de transformação que as pessoas aprendem e não desaprendem. Elas mudam de patamar e não voltam. Eu acho que se a gente pode falar de legados positivos, eu acho que esse é um deles, né? O desenvolvimento, a inclusão digital, sem dúvida, é um deles. Experiências boas, né, tendem a continuar, né? Eu acho que essa é a lição. Com certeza o amanhã será diferente do ontem, né? Melhor, com mais abrangência, melhores condições. Eu queria fazer uma última pergunta, depois eu abro para vocês comentarem, que vocês quiserem acrescentar. Na sociedade, a questão de inclusão social é muito associada à política pública, à iniciativa privada, né? Então, eu queria conversar com vocês que entendem muito disso. Como é que nós, cidadãos, podemos participar, atuar nesse processo de inclusão social? Eu vou sempre deixar a Sara começar. Achei que agora fosse sua vez. Uau, essa é uma boa pergunta, Ricardo.
Eu encaro isso em vários níveis, tá? Quando eu penso na Sara e o meu papel na sociedade, acho que o primeiro nível é o meu nível mais pessoal possível, mais íntimo possível, que é como cidadã e como mãe, né? Qual é o meu papel como mãe na educação do meu filho para que ele seja uma pessoa que olhe o mundo de uma forma diferente, que possa gerar um impacto positivo, que cresça com poucos vieses, o mínimo possível, que ele seja antirracista, feminista, que eu possa realmente passar as coisas que eu acredito para ele, que ele seja um cidadão exemplar. Acho que esse é o número um. O segundo é como líder, né? O meu impacto direto nas pessoas que estão próximas de mim. Como é que eu contrato? Eu tenho um time diverso, eu ouço as pessoas, eu consigo ser humana, né? Então, qual o meu papel como líder nessas pessoas que eu tenho? Como é que eu trato as minhas agências? Como é que eu trato os meus fornecedores? O que eu exijo de todo mundo? Então, o papel como mãe, o papel como líder. E o terceiro papel que a gente não pode deixar nunca de lado é o nosso papel como executivo, né? Como é que nós podemos usar a força do nosso crachá e o peso do nosso crachá, né? Porque eu não sou a Sara, eu sou a Sara da Mastercard hoje, né? Então, como é que a Sara da Mastercard pode usar o peso do crachá dela para gerar transformações verdadeiras, né? Criando movimentos, trazendo questões para a empresa, como questões de inclusão, questões de equidade. Como é que a gente pode, a partir do peso do nosso crachá e como executivos, trazer essas discussões e fazer o nosso papel, que sim, a iniciativa privada também tem, né, para que o mundo seja um mundo melhor. Então, tem esses três níveis que eu tento executá-los no meu dia a dia. Ok. Boa, Sara. Concordo. Eu acho que eu tenho a complementar aqui. Eu acho super importante, como cidadãos, que nós possamos cobrar as empresas que nós trabalhamos, e cobrar as empresas das quais nós somos consumidores, porque o consumidor tem voz, né? Então, eventualmente, empresas que tenham condutas inadequadas, elas devem sofrer e o consumidor tem esse poder. Eu acho que um exemplo dentro da Visa que é muito bacana de dividir, nós criamos há cerca de 4 anos, mais ou menos, um comitê de diversidade, né? Composto por pessoas voluntárias, não é um comitê da liderança, é um comitê dos funcionários da Visa. Inclusive, quem lidera esse comitê hoje na Visa é uma pessoa do time de marketing, a Camila, que ela é uma mulher negra, né? E ela é extremamente atuante, e eu acho que como líder o papel é como é que a gente dá voz para essas pessoas, como é que a gente dá espaço, como é que a gente aprova budget para eles desenvolverem as atividades que eles querem desenvolver, né? Então, vira e mexe, a gente traz pessoas para fazer palestras dentro da empresa, a gente veste a empresa, né? No mês da consciência negra, quando nós estávamos no escritório, infelizmente, o escritório foi inteiro vestido com personagens e o que eles fizeram, a importância dessas pessoas. Foi aí que eu descobri que Machado de Assis é negro. Eu não sabia, era negro. Eu não sabia. Enfim, coisas super bacanas que a gente vai descobrindo. A gente tem que dar voz, a gente tem que dar empoderamento para essas pessoas, para que a diversidade ela tem que surgir de dentro para fora. Já teve vezes que nós falamos, vamos desenvolver um projeto assim, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos começar por dentro de casa, vamos primeiro ser, para depois parecer. Né? E isso é o que a gente tem feito muito dentro da Visa. A gente quer super ser, importante. antes de parecer. Porque tem que ser legítimo, tem que ser autêntico, tem que ser verdadeiro. E eu vejo muito, a pandemia acelerou essas coisas. As pessoas descobriram que elas têm voz, descobriram que elas têm poder de transformar o mundo. Estão cobrando, e essa cobrança tem que continuar, tem que ser cada vez maior. Sérgio, você falou isso e eu pensei no nosso papel de marketing, né? Como que nossa comunicação, a comunicação e a publicidade é uma cultura popular e transforma a cultura popular. E qual é o nosso papel como marketing, né, para garantir que a gente tenha uma comunicação não estereotipada, não viesada, que a gente represente as diferentes pessoas, que represente a nossa sociedade. Esse é um outro papel também que eu acho que é muito importante dentro da nossa cadeira como de marketing. Garantir que a nossa comunicação e que a gente faça não seja estereotipado, não tenha, e que represente toda a sociedade. Vou te contar uma curiosidade, Sara. Nessa última campanha que eu mencionei, né,
que é para tudo que você visa, vai divisa, né? A campanha que está terminando agora. Eu vi, eu adorei, gostei. Você viu? Gostei. Muito bem. Foi bom. Todos os filmes que foram ao ar, eles passaram pelo nosso comitê de diversidade. Sabe por quê? Às vezes a gente está tão envolvido com a coisa que a gente não tem um olhar de fora. Então nós pedimos, antes de produzir, quando a gente ainda estava em offline, a gente falou, olha, comitê de diversidade, vocês podem olhar isso aqui? O que vocês acham? Vocês acham que a gente deixou escapar alguma coisa, né? E, efetivamente, eles mudaram algumas coisas nos nossos filmes. Então, tem, por exemplo, o filme das duas meninas estilistas, né? Ele termina com um desfile. Naquele desfile tem uma pessoa trans, né? O Comitê de Diversidade falou, poxa, vamos colocar aqui? Vamos! Super legal, né? Então, trazer essa diversidade na nossa comunicação, ter uma maior representatividade, né? É um exercício constante e, às vezes, um olhar de fora ajuda muito. Bom, fantástico. O tema inclusão social, além de relevante, é urgente, né? Eu acho que vocês nos ajudaram a dar mais força a esse tema, dar mais velocidade à necessidade de resolvermos ou ajudarmos na solução e construir uma inclusão cada vez maior. Sara, Sérgio, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela aula, pelo apoio a esse evento da Abex. Até a próxima vez. Muito obrigada pelo convite, Ricardo. Obrigada, Sérgio. É sempre um prazer falar com você. Tchau, tchau. Super prazer, Sara. Vamos nos falar mais aí, desenvolver coisas juntos que a gente sabe que funciona, né? Consumidor em primeiro lugar. É isso aí. Obrigada, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, Sara. Prazer.